Olá! Uma das 5 varas da infância e da juventude de Fortaleza vai cuidar somente de processos cíveis, como a adoção e destituição do poder familiar. Esse é um dos assuntos do programa de hoje. Veja ainda, projeto Juizado Social direciona recursos para instituições beneficentes em Caucaia. E conheça a creche escola do Poder Judiciário Cearense, que atende filhos de servidores e magistrados. As verbas provenientes da transação penal estão beneficiando projetos sociais de instituições em Caucaia. A iniciativa é do Poder Judiciário em parceria com o Ministério Público Estadual. Tudo começa nas audiências preliminares realizadas no Juizado Especial Civil e Criminal de Caucaia, região metropolitana de Fortaleza. Quem cometeu crimes de menor potencial ofensivo e não tem antecedentes, pode optar entre efetuar serviços comunitários ou pagar pena de prestação pecuniária. O valor da multa, de no mínimo 1 salário, é direcionado às instituições participantes do projeto Juizado Social. A iniciativa seleciona por meio de edital público entidades que realizam trabalhos de relevância social. As instituições beneficiadas recebem verba para executar atividades pelo período de 1 ano. As entidades também precisam prestar contas mensalmente. O Juizado Social foi formulado com base em resolução do Conselho Nacional de Justiça. A resolução número 154 do Conselho Nacional de Justiça estabelece que deve ser dada uma finalidade social a essas penas pecuniárias. Então, nós resolvemos lançar aqui um edital e nós estabelecemos várias condições que deverão ser cumpridas pelas instituições que têm interesse em que esse projeto seja patrocinado pelas verbas da prestação pecuniária. Este é o 2º ano do projeto Juizado Social, que em 2013 direcionou mais de R$200 mil para 6 instituições em Caucaia. Entre elas está o Lar Beneficente Clara de Assis, que há 15 anos realiza trabalhos sociais na comunidade do Pacheco. Os recursos da transação penal ajudam um projeto de música com 170 crianças e adolescentes carentes. Está proporcionando a gente ter um upgrade na estrutura toda do projeto. Conseguimos comprar todos os instrumentos da percussão, que vai ser implantado agora o som dos tambores. Conseguimos fazer um coral com as mães das crianças e algumas mães que vivem da Cata do Caranguejo, formando um grupo Cântico das Criaturas. E ampliamos todo o instrumental, que cada criança só tocava um tipo de instrumento. Agora tem vários tipos de flauta, soprano, sopraninho, violino. E além de que a autoestima, quando é projetada na arte, ela tem um reflexo na vida escolar, um reflexo na vida pessoal. E esses garotos, eles têm se destacado por si só. O Juizado Social já mostra resultados concretos e positivos para a sociedade. A música mudou e ainda está mudando muitas coisas na minha vida, assim. Lidar com as pessoas, assim, em termos de abrir sua mente para um mundo mais amplo, assim, outros conhecimentos. Está mudando, ainda vai mudar mais ainda. A creche escola do Poder Judiciário do Ceará incentiva a autonomia e o desenvolvimento psicomotor das crianças. Instalada ao lado da Escola Superior da Magistratura do Ceará, SMEC, no bairro Água Fria, a instituição funciona em tempo integral. Os espaços são todos aconchegantes. Afinal, as crianças ficam na creche das 8 horas da manhã até às 6 da tarde. Aqui fazem 4 refeições diariamente, desde o lanche da manhã ao jantar. Toda a alimentação é supervisionada por uma nutricionista do núcleo de saúde da escola. Há também uma enfermeira e uma psicóloga para atender aos 116 meninos e meninas com idade entre 2 e 5 anos. São todos filhos de servidores e magistrados do Poder Judiciário Cearense. Nas salas de aula, eles aprendem a ler e escrever as primeiras palavras. É pavo? Não. Pavão. Eu aprendi a ler pato, boi, vaca, todos os bichos. Eu brinco, eu lancho, eu faço tarefa e eu faço tudo certinho. Nota 10? Sim.
As crianças também assistem a vídeos infantis. Ainda há tempo para aproveitar a brinquedoteca. Em outro espaço ocorrem as aulas de informática, onde todos se divertem e aprendem bastante. Aqui a gente pinta e faz algumas coisas de jogo. Eu gosto de fazer aula. Aula de quê? Aula de tudo. O acervo da biblioteca conta com mais de 5.000 livros. Entre uma leitura e outra, há espaço para uma partida de futebol de mesa. O esporte faz parte do cotidiano dos alunos, principalmente neste ano de Copa do Mundo. O tema foi escolhido pela direção da creche para ser trabalhado com as turmas. Dentro do planejamento anual da escola, nós procuramos temas que sejam temas atuais para que as crianças tenham uma vivência mais significativa. Como esse ano, Fortaleza, estamos vivendo a Copa do Mundo e Fortaleza é a cidade de sede, escolhemos o projeto A Copa é do Brasil. Então, o primeiro momento, todos os níveis trabalharam Brasil. No segundo momento, foi Fortaleza como cidade sede. No terceiro momento, cada nível ficou com o país. Em pouco tempo, as culturas de Brasil, Espanha, Itália e Alemanha, países que já foram campeões mundiais, começaram a fazer parte da rotina das crianças. O que é que você já aprendeu da Alemanha? Tchau, tchau. Danke, obrigado. A cor da bandeira da Espanha? Amarelo e vermelho. Tudo o que as crianças aprenderam sobre esses países vai ser apresentado em uma grande festa que tem data marcada, 6 de junho. E os pais também vão participar. Cada mãe vai se responsabilizar de trazer um prato e nós vamos montar uma decoração e vamos para a competição, porque é uma competição. Todos os níveis vão competir para saber qual é o país que desenvolveu melhor o tema. A gente espera ganhar, né? A creche do Poder Judiciário é certificada pelo Conselho Municipal de Educação de Fortaleza desde 2013. A instituição é mantida com recursos do tribunal. Os pais arcam com uma despesa mensal simbólica no valor de R$ 120. A seguir, Tribunal de Justiça vai destinar uma vara da infância e da juventude para cuidar de ações cíveis. O Tribunal de Justiça do Ceará alterou a competência das varas da infância e da juventude da comarca de Fortaleza. Com a medida, uma das unidades vai cuidar somente dos processos da área civil. Também haverá vara específica para realizar o atendimento inicial do jovem a quem se atribua ato infracional. Para falar sobre as mudanças, eu recebo o desembargador Francisco Darival Bezerra Primo. O magistrado é presidente da Comissão Judiciária de Adoção Internacional do Ceará e também está à frente da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Ceará. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Desembargador, quando as mudanças serão implantadas? A resolução entrará em vigor a partir do dia 2 de junho próximo. As alterações vão trazer mais agilidade ao andamento das ações, principalmente de adoção? Esse é o principal objetivo da resolução. Resumir prazos, obedecer prazos, de modo que as crianças e adolescentes que estão nas unidades de acolhimento, antigamente chamadas de abrigos, eles possam, dentro de um prazo regular, dentro de um prazo lógico, racional, que inclusive é um direito deles, ou serem reintegrados a uma família biológica ou natural, ou serem encaminhados a uma família substituta. É um direito da criança e do adolescente, direito condicional, o direito à convivência familiar e comunitária. E eles não podem permanecer tempo indefinido ou muito tempo nesses abrigos, que é o pior local onde eles devem ficar é nos abrigos. Por outro lado, também com relação aos atos infracionais. O adolescente que cometeu um ato infracional, ele será julgado no mesmo dia e nos casos de representação, ele será representado, isto é, denunciado, será ouvido e o processo já será encaminhado à Defensoria, de modo que no Ceará, nós, com a boa vontade de todos os operadores do direito, nós poderemos ter esses adolescentes realmente julgados, como manda o Estatuto, dentro do prazo improrrogável de 45 dias. Quais tribunais já adotam o sistema de varas da infância especializadas em processos cíveis? Já alguns tribunais, como o Tribunal Gaúcho, o Tribunal do Rio de Janeiro, o Pernambuco, o Rio Grande do Norte, vários estados estão aderindo
a esse tipo de competência, mesmo porque ela é mais racional e atende hoje a uma exigência do Conselho Nacional de Justiça. E a experiência desses tribunais mostra que houve redução no tempo de tramitação das ações? Esse problema de demora na prestação jurisdicional com relação à infância e à juventude, ele é um mal que se espalha por todo esse país. Todavia, onde há varas especializadas, o sistema está funcionando de forma mais prática, mais objetiva, mais rápida, mais racional. Realmente, os resultados são bem melhores do que nos demais estados, onde há uma acumulação de competência nessas varas. Desembargador, quais são os tipos de processos cíveis da área da infância e da juventude? Os cíveis normalmente são a instituição de poder familiar, a recondução à sua família biológica ou o de colocação em família substituta. Há outros, como o de suspensão do poder familiar, como o do Cadastro Nacional da Adoção, como o da manutenção do vínculo, e outros que a vara vai abranger. Ela vai abranger todos os processos cíveis, até autorizações de viagem, ficarão com esse juiz de competência cível. E quais são as novas regras no caso dessas autorizações de viagens? As autorizações onde houver discordância paterna. Isso acontece muito com os casais separados, ou quando às vezes os casais se degladiam, brigam, e tal, e um quer levar a criança para um determinado local sem autorização do outro cônjuge, às vezes até para fazer raiva, fazer desfeita ao outro cônjuge, e às vezes com prejuízo para a criança. Então, nesses casos, só a terceira vara é que é competente para discernir, para resolver. Ou naqueles casos também que a ausência, que a criança encontra em situação de vulnerabilidade. Também só vulnerabilidade é quando há ausência do pai, ou a ausência da mãe, ou a ausência de responsáveis legais por ela. Então, essa vara será competente para também resolver casos dessa natureza. Nesses casos de viagens, de autorização de viagens, o interesse da criança, ele também prevalece? No caso, a criança também pode ser ouvida, dependendo da idade? Deve prioritariamente ser visto, o interesse da criança, o que é melhor para a criança. Principalmente depois dos 12 anos, obrigatoriamente, no caso dessas divergências, ele deve ouvir. Antes ele deve ver como é a situação psicológica da criança para poder escutá-la em caso que a criança tenha menos de 12 anos. Desembargador, qual será o papel da 5ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude? A execução das medidas socioeducativas, que é receber os processos julgados dos juízes da 1ª, 2ª e 4ª varas, e cuidar desse adolescente, ou nas medidas em meio aberto, ou nas medidas em meio fechado. Isto é, ou na liberdade assistida, ou na prestação de serviço à comunidade, ou então na internação, ou na semi-liberdade. A grande inovação será o restabelecimento do atendimento inicial. Como eu já disse anteriormente, esse atendimento inicial, como vai ser feito a partir de agora, ele assegurará ao adolescente o julgamento dentro dos parâmetros legais, dentro da garantia da ampla defesa, do princípio do contraditório, do processo legal, como também assegurar a brevidade desse julgamento, assim garantindo às famílias que aquele adolescente julgado dentro do tempo legal, tendo um julgamento justo, ele vai ser devidamente assistido pela própria 5ª Vara, pela execução, e poderá ter condições de se ressocializar, e ao invés de cometer 1, 2, 3, 4, 5 atos fracionais, e ao completar 18 anos, e para os presídios, os famosos presídios, ele ser um cidadão. É alto o número de jovens em conflito com a lei? Muito alto, principalmente pela falta de políticas públicas de prevenção. Hoje nós sabemos que as famílias estão desestruturadas. Eu não digo nem só as famílias de baixa renda, digo todas as famílias. Porque normalmente hoje, sobretudo a classe média e a classe menos afortunada, pai e mãe hoje têm que trabalhar. E os filhos ou ficam, quando se tem alguma condição, na escola particular, verdadeiras empresas, que hoje preparam quase unicamente para o tal do vestibular, agora o Enem, e as crianças, o restante do dia, ficam geralmente sob a pedagogia das babás, ou da televisão, ou da internet, ou quando não se tem condição, das ruas. Nas ruas é onde ele entra em contato com a droga, e se diz, por que é que nas favelas o índice de criminalidade é muito maior, os meninos das favelas? É exatamente a falta total de oportunidades para que eles possam ter condições de cidadania.
Educação e saúde são deveres do Estado. E ele nem dá educação, a educação que o Estado ainda hoje dá ao poder público brasileiro, ainda é de péssima qualidade. Não é à toa que nós somos 66º do mundo em termos de educação, como também em termos do desenvolvimento humano. E em termos de saúde, a gente não pode nem comparar. Então, o poder público totalmente responsável com relação às nossas crianças e adolescentes. E o resultado de tudo isso, falta da família, de estrutura familiar, e responsabilidade da sociedade, e leniência do poder público, é que hoje nós vemos no Brasil esse quadro de crianças, e sobretudo adolescentes, que não tendo oportunidade, ou vão para o mundo do crime, para o mundo das drogas, ou muitas meninas são exploradas sexualmente, o que é uma grande vergonha para o nosso país. Dizem que o Estatuto é um instrumento de impunidade. Quando o Estatuto primeiro diz como evitar o crime, como combater as causas da criminalidade, para depois ele aplicar as medidas convenientes, desde que a primeira parte fossem cumpridas. Se a primeira parte do Estatuto fosse cumprida, a parte de prevenção, como ele está escrita lá, a segunda parte sobraria muito pouco para ser ressocializado. E aí vem a história da redução da idade penal, da aumento de penas, quando nós sabemos que isso não resolve em país nenhum no mundo. Quando você não faz prevenção, quando você não prepara desde a concepção a criança para a cidadania, claro que se você não fez isso, depois para recuperar é muito difícil. Então, essa questão de resolver com a redução da maioridade penal... Isso é a maior falácia, por isso que até agora não reduziram. Eles sabem, os componentes do nosso poder público, da nossa sociedade, sabem de cós salteado, mais do que nós, que isso seria uma medida meramente demagógica, é uma medida mentirosa, está entendendo? Que vai agravar a situação e não vai resolver. O que se resolveria é implementar políticas públicas de prevenção, combater as causas da criminalidade e não querer combater a criminalidade só com polícia, só com lei dura, só com justiça, que jamais isso resolverá. Dê a oportunidade a esses meninos, sobretudo esses meninos que estão aí nas favelas, em Fortaleza nós já temos muitos, coloca esse menino numa escola de tempo integral o dia todo, vem sendo cobrada desde que o Estatuto foi feito. Mas até hoje eles ficam adiando e querendo resolver a situação com soluções totalmente absurdas só para enganar o povo brasileiro. O Judiciário em Evidência faz agora um breve intervalo e em instantes volta com a entrevista do desembargador Francisco Darival Bezerra Primo, que está à frente da Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJCE. O Judiciário em Evidência está de volta. Nosso convidado é o desembargador Francisco Darival Bezerra Primo, presidente da Comissão Judiciária de Adoção Internacional do Ceará. O desembargador também está à frente da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Ceará. O assunto da entrevista são as mudanças nas atribuições das varas da infância e da juventude. Desembargador, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que os menores de 18 anos devem ter prioridade em tudo. O Estatuto apenas segue o que diz a Constituição Federal. O artigo 227 da Constituição Federal diz que criança e adolescente nesse país é prioridade absoluta. E o Estatuto apenas traduz o que a Constituição diz, repetindo o mesmo dispositivo, dizendo que em qualquer situação de atendimento público ou privado, em qualquer situação, criança e adolescente é prioridade absoluta. Quais os passos para adotar criança ou adolescente aqui no Brasil? Bem, para se adotar uma criança ou adolescente, a primeira coisa você tem que se inscrever no Cadastro Nacional de Adoção. Você vai ao juizado com a documentação necessária e lá você faz a sua inscrição como pretendente à adoção. Desembargador, o Cadastro Nacional de Adoção, ele está cumprindo o papel para o qual foi criado? Uma excelente inovação do CNJ, uma feliz ideia, que realmente, não digo que ele está cumprindo ainda, porque ainda falta, né? Faltam alguns estados aplicá-lo na sua inteireza. Mas quando funcionar na forma como ele foi idealizado, ele atualmente já está surtindo efeitos. Mas ele é uma solução inteligentíssima e formidável, não só para regularizar a adoção em si, com relação à prioridade
na seleção dos nomes, quer dizer, pela ordem cronológica de inscrição e pela preferência que foram feitas. Para quê? Para que não haja privilégios, para que aquela ordem de inscrição seja obedecida e as preferências dos pretendentes também sejam atendidas e que realmente funcione para todo o Brasil e que a criança realmente possa ser adotada por qualquer um dos nossos conterrâneos, qualquer um dos pátrios, em qualquer parte do Brasil, de modo que ela, estando destituída do poder familiar, possa, enfim, ter uma família bem constituída, uma família bem estruturada e uma família que vá lhe dar os direitos que lhe são assegurados. Desembargador, qual o tempo ideal de finalização de um processo de adoção? Uma adoção, estando o casal habilitado, estando a criança já ou adolescente destituído, não tem por que demorar. Porque no processo de habilitação do casal, ele já demonstra preencher todas as condições para uma adoção. E, claro, no destituição do poder familiar, já também os próximos procedimentos já percorreu todos os trâmites legais, de modo que a criança está disponível. O casal está interessado, está na ordem, é só fazer praticamente a entrega da criança. Esse casal não tem por que demorar, deveria ser um procedimento automático, objetivo e simples, mesmo porque atenderia aos interesses da família, da sociedade e, sobretudo, aos interesses da criança e do adolescente que precisa ser adotado. Mas demora em média quanto tempo? Não, hoje ainda demora muito. A burocracia que ainda existe em torno disso ainda é muito grande, há muita complicação em torno disso. E daí porque o Tribunal de Justiça, em boa hora, sob a presidência do desembargador Brígido, ele em boa hora aprovou essa resolução no sentido de se agilizar esse procedimento, de modo que, estando o casal habilitado, estando a criança instituída, seja feito praticamente imediatamente essa entrega dessa criança a essa família ou a essa pessoa, para que as pessoas não são obrigadas a ser casadas, nem obrigadas a ser, a pessoa solteira também pode adotar. Desembargador, o Judiciário não atua sozinho. Qual o papel dos conselhos tutelares, do Ministério Público e da Defensoria? Os conselhos tutelares fazem o papel mais, a parte protetiva. O Ministério Público e a Defensoria fazem parte do sistema processual, o sistema de justiça para a infância e a juventude. Então é importante essa integração entre Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria para que a gente consiga agilizar o máximo, cada um fazer seu papel dentro do rigorismo necessário, mas dentro da pressa também que se faz necessária para que essa criança tenha direito a essa família, é um direito dela, seja seu direito, e a família receba essa criança em seu lar. Desembargador, existem varas privativas da infância e da juventude em Fortaleza e em Caucaia. Nas outras comarcas, quais são as varas responsáveis por esses processos dessa área? Não, nas outras comarcas são juízes que acumulam a infância e a juventude com outras competências. Então, não tem condição de dar uma boa assistência à criança e ao adolescente. No Tribunal de Justiça, quer dizer, pretende, através de uma sugestão nossa, implementar tanto nas comarcas de Juazeiro e de Sobral inicialmente, e de Maracanaú, essas varas especializadas. Varas especializadas só em criança e adolescente. Inclusive, isso é uma exigência do Estatuto, e também agora também uma cobrança do CNJ, que nós pretendemos, dentro do mais breve espaço de tempo possível, logo após nós implementarmos as mudanças aqui, partirmos para o interior e assegurar aquilo que está na lei, que é dar nessas grandes comarcas a essas crianças e adolescentes, tá vendo? Uma justiça operosa, uma justiça dinâmica, uma justiça efetiva. Com relação aos plantões judiciários, o que mudou com a resolução aprovada pelo TJCE no dia 9 de maio? Essa também foi outra grande inovação. Aqueles a quem era atribuída a autoria de ato infracional eram levados para juízes do civil, do crime, da fazenda pública, e promotores e defensores, e eles, sem naturalmente a habilidade, o conhecimento, a experiência necessária na área, ora internavam um adolescente quando não era para internar, ora o liberavam quando não era para liberar. E havia uma demora muito grande depois na distribuição desses processos. De modo que, às vezes, quando os processos chegavam na vara respectiva da infância e a juventude, aqueles que tinham sido internos por às vezes, atos infracionais gravíssimos, como latrocínio, homicídio qualificado, estupro, assalto, às vezes os prazos já estavam extrapolados. Agora não, agora só podem fazer em Fortaleza
plantões da infância, juízes especializados da infância e juventude, com competência exclusiva da infância e juventude, que conheçam o assunto e que façam nesses plantões também esse atendimento inicial de forma célere, rápida e objetiva, para que, sendo distribuído o processo para uma das outras varas, das outras 3 varas, o adolescente possa ser julgado no prazo de 45 dias. Desembargador, que balanço o senhor faz dos 24 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente? O Estatuto, talvez em matéria de legislação, tenha sido o maior avanço que o Brasil teve em termos de legislação. O Estatuto não surgiu por acaso, foi uma imposição, foram vários tratados internacionais que o Brasil subscreveu, se responsabilizando pelo Estatuto. E, finalmente, o Brasil fez esse estatuto. Todavia, a tristeza é que até hoje não foi cumprido. Nem as famílias têm cumprido a sua parte, a sociedade não está nem para ir para o estatuto, ela quer desmoralizar o estatuto, sobretudo através da mídia, que vive a atacar o estatuto, está dentro, a jogar pedras do estatuto, quando o estatuto é o maior instrumento de cidadania desse país, é exemplo da nossa Constituição Cidadã, e o poder público, esse tem sido mais responsável com relação ao Estatuto, uma vez que não tem implementado as políticas públicas necessárias para o seu devido cumprimento, notadamente com relação à parte dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, a parte da prevenção e a parte também da ressocialização. Se fosse cumprido, seria diferente? Com certeza, a nossa violência hoje infanto-juvenil estaria a níveis aceitáveis e não ao caos absoluto, a violência extrema que nós passamos no Brasil, sobretudo em Fortaleza, onde eu acho que não há um habitante de Fortaleza hoje que já não tenha sido vítima dessa violência praticada pelos jovens que não tiveram oportunidade de vida para serem cidadãos. Eu conversei com o desembargador Francisco Darival Bezerra Primo sobre mudanças nas varas da infância e da juventude. Obrigada pela entrevista. Eu é que agradeço. A gente fica por aqui, até semana que vem.